Conselho Municipal de Saúde para falar sobre isso? Seria um grupo de trabalho, logo um bloco de questões específicas na conferência que vocês vão organizar? Então, um pouco de tentar objetivamente traduzir isso aqui, o que a gente estava querendo dizer quando a gente pensou nessas estratégias aqui para ampliar a participação da saúde com relação a... Posso dar uma olhada na redação só? Você baixa aí, por favor. Aqui. Ampliação dos canais e possibilidade de participação para além das instâncias já existentes, conselhos e conferências. Diálogo da mesa técnica com o gabinete e ampliação do espaço para a construção do plano municipal, contemplação de questões referentes à Covid, 4 anos. Isso. Eu vou falar um pouco da questão das conferências, do plano municipal, e depois a Miriam vai complementar um pouco sobre a mesa técnica em si, como que ela já está funcionando, como que poderia ser ampliado, né? Da questão, a gente deixou um pouco amplo mesmo, por uma falta de definição ainda de como vai ser esse processo de participação popular, né? Então, isso ainda está sendo definido pelo gabinete, por isso que a gente não quis fechar o formato em si, né, para depois não ficar tão prejudicado. A nossa ideia dentro do Plano Municipal de Saúde, a gente envolver não só o Conselho, mas a população como um todo, né? Então, assim, o Conselho ele já tem a função dele deliberativa, né? Que já está garantido pelas normativas do SUS. A nossa ideia é ampliar esse processo e poder, né, escolher por meio de... poder abranger, né, por meio até do Participe Mais, provavelmente, outras pessoas que não estão incluídas nessas discussões até então, né? Então, seria justamente, dentro do plano municipal, a gente vai acabar recebendo questões referentes à Covid e o pós-Covid também, né? Então, esse que seria o espaço que a gente está se referindo na construção do Plano Municipal de Saúde, né? Aí tem uma questão que tem também nos territórios, a gente vai fazer essa discussão com os territórios também nesse âmbito do conselho, do plano municipal, né? E essa consulta pública, a consulta conselho e as conferências também, que aí também não está claro quando que elas vão ser convocadas, né? Boa tarde para todo mundo. Só para falar um pouquinho sobre a mesa técnica. Então, a mesa técnica nasce no início da situação de emergência no município, numa tentativa de colocar no mesmo espaço tanto os sindicatos, conselhos, né, os órgãos de classe representativos e o controle social, para que se tenha então uma adesão maior e mais coletiva com relação ao enfrentamento à pandemia, né? Isso aconteceu por meio da portaria 158 de 2020, então, que foi publicada em 26 de março de 2020, então bem no começo mesmo da situação de emergência no município, e vem ocorrendo semanalmente dentro da secretaria, e hoje mais com uma representação de sindicatos e do próprio Conselho Municipal de Saúde, que continuam então acompanhando a situação e dialogando com a secretaria com relação a inclusive sugestões de estratégias para o enfrentamento, né, da situação da pandemia. É uma reunião que acontece todas as terças-feiras pela manhã e é tocada, então, pela assessoria de gestão parlamentar e de gestão participativa aqui da Secretaria Municipal da Saúde. Não sei se tem alguma informação adicional, acho que é mais nesse sentido, né? Ela vem com essa iniciativa de ter junto os conselhos de classe também, para que esses conselhos pudessem orientar os seus profissionais e tivesse uma adesão maior com relação às ações de enfrentamento à Covid-19. Então, assim, eu não sei se a gente, né, Maria Camila, se a gente acaba delimitando mais isso, se a gente tenta deixar algo... Eu, Maria Camila, vejo como uma questão que não teria um grande peso para o plano, porque vocês já fazem a mesa, vocês já vão incorporar a questão de Covid, é inevitável, já está no conselho, vai ser inevitável também pautar na conferência, e eu não vejo como um peso muito grande como os outros marcos, né? Mas essa a minha opinião.
né? A gente vai conversar aqui daqui a pouco. Só uma questão, acho que eu não sei se a gente falou no começo, eu acabei não falando que a Miriam, ela está participando agora como assessoria de planejamento mesmo, ela não está mais na gestão participativa, ela faz parte da nossa equipe, só para informar. Legal. Eu imaginei que ela e a Marília que vão ficar conversando conosco para o futuro. Exatamente. Acertei. Só para a gente tentar ser um pouco mais rápida, para garantir pelo menos 1 hora da elaboração, isso aqui eu acho que tem uma correlação com o que a gente estava discutindo antes dos dados, né? Quando a gente fala de comunicação sobre os dados, como que isso está acontecendo hoje aí na Secretaria? Porque vocês fizeram um painel e talvez uma crítica forte que venha dessa proposta aqui, de melhorar a comunicação, é que o painel ele é muito bom para especialistas, né? Jornalistas de dados, talvez, pesquisadores, e como que a gente comunica de uma forma simples para a população. Por outro lado, eu fiquei pensando aqui, né, porque eu também já dei uma estudada no que vocês já fizeram durante a pandemia, e tem muitos outros recursos também no portal da Secretaria de Saúde relacionados a isso. Então, tem perguntas frequentes, tem boletim diário, mas, enfim, eu também tenho o viés de já ter circulado e estudado um pouco, então talvez para mim seja realmente fácil compreender, para a população não. Mas, enfim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre quais estratégias de comunicação relacionadas à pandemia que a Secretaria já está fazendo, os recursos e canais que vocês têm com relação a isso, e se vocês enxergam que tem ainda um desafio para melhorar na comunicação sobre Covid-19, né? Não só sobre dados aqui, informações de Covid-19. Esse ponto, ele surgiu mais na discussão, porque o Jorge Caiano, ele trouxe, assim, o nosso painel, ele atende muito a comunicação clara para a população também, não só para quem analisa dados, enfim. O que o Jorge Caiano trouxe era uma outra questão, que era sobre informar sobre o estágio da pandemia em linguagem simples, né? Então, assim, eu estou vendo uma taxa de ocupação hoje, né? Eu vejo lá 38%. Né? Quem acompanha a série claramente sabe que isso é uma taxa de ocupação baixa, né? Então era mais nesse sentido que ele estava falando. O que eu levantei, né, por outro lado, é que isso já existe, né? Não está sob nossa governabilidade, né? A gente segue o Plano São Paulo, né, que é do Estado. Então, a gente já tem uma comunicação do estágio da pandemia, né, em linguagem simples e em formato acessível, né? Só que não é a gente que gerencia isso. Então, assim, a gente tinha as fases, né? O governo do estado disponibiliza esses dados, e aí tem como que se calcula também. Enfim, ao longo do percurso teve uma série de mudanças, mas, enfim, o meu ponto é que não está na nossa governança isso, né? O que a gente pode fazer em termos de comunicação, que eu acho a questão dos critérios adotados, que a gente discutiu muito, né? Então, assim, a gente deixar claro que eventuais ambiguidades ou algumas diferenças que a gente tem quando o munícipe olha no portal do Estado e no nosso portal, a gente tem que deixar muito claro que não é que tem um dado que está mais certo ou mais errado, na verdade é uma diferença de critério de apuração, por exemplo, né? E o segundo ponto, né, aí para adiantar, eu acho que é a questão a unificação de onde esses dados estão, né? Como eu disse, o portal da transparência, ele concentra uma série de dados sobre contratos, sobre doações, por exemplo, né, sobre aquisições. Acaba que fica dividido, né? Como se fosse assim, eu quero dados sobre casos, óbitos, eu vou no portal da Secretaria Municipal de Saúde, e outros dados estão lá. Isso eu acho que acaba incidindo um pouco no que a gente tem aqui da estratégia, né? Fica, talvez para quem não acompanha tanto, fica uma coisa muito repartida, uma caixinha dentro da outra, e difícil de localizar, inclusive, né? Eu acho que esse que é o principal desafio, assim, que a gente tem, né? Aí teria que, enfim, envolver também SECOM, a nossa comunicação aqui também, que já
tá trabalhando também muito nas redes sociais e isso. E esse último aqui, capacitação sobre política de dados abertos, é um treinamento relacionado com a ideia de uma regulamentação ou daquelas diretrizes, né, sobre os conceitos próprios de dados abertos, aqui com foco seria para a saúde. Acho que, enfim, não tenho muitas dúvidas sobre isso e também não seria algo que vocês fariam sozinho, né? A gente teria que em termos de desafio e solução, acho que tá claro, né? Aí, na próxima etapa que a gente teria que refinar aqui dentro quem se envolveria justamente para quais áreas seriam necessárias para aprimorar essa capacitação, né? Eu acho que a gente teria condições de escolher 3 blocos dentre essas 5 para começar a trabalhar na redação, ao invés de trabalhar as 5 e depois escolher 3. O que vocês acham? Eu tenho uma sugestão de 3, mas eu vou abrir também para ouvir os outros colegas sobre os outros pontos, né? Então, só voltando aqui. Nós temos sobre a política municipal de transparência e atividades abertos, nós temos essa geração e disponibilização de dados, né? Aí tem 3 blocos importantes aqui: vacina, infraestrutura e insumos e evasão na educação, que talvez isso aqui por si só também já desse um compromisso. Melhorar plataforma melhorar o monitoramento, né? E ações de formação continuada. Eu acho que esse bloco aqui é indiscutível, porque é o coração, né, do compromisso. E, como eu disse, talvez ele por si só também já fosse o compromisso, né? E os 3 blocos poderiam ser um marco. Mas eu acho que também é importante a gente avançar nessa discussão sobre a política de transparência a atividades abertas. Já existe um PL na Câmara sobre isso, então a gente não precisaria propor nada, porque já existe esse PL. Já existe uma minuta da CGM com relação de regulamentação desse PL também. E o próprio Túlio Manuel, que participou da oficina sobre o tema de padronização, contratos, enfim, transparência de contratos e licitações na prefeitura, ele também disse que a gente teria condições de ter orientações, né, diretrizes da política e ter alguma normativa sobre isso, independente do PL, porque a gente também já tem uma vasta legislação federal e mesmo municipal sobre lei de acesso à informação, sobre lei geral de proteção dos dados pessoais, que também está sendo discutida agora, também minuta da lei de licitações, enfim, já tem algumas legislações que permitiriam a gente levar essa discussão adiante. E junto com isso também a questão da formação em dados abertos, aí, com foco nos profissionais da saúde, porque muitos dos problemas que a gente tem da geração de dados, né, a partir do gabinete, disponibilização desses dados para disponibilização, é que às vezes o registro do dado também é equivocado, né, não é feito corretamente. Então, a gente precisaria trabalhar muito bem isso na ponta, especialmente com os dados relacionados à Covid, né, o foco é aqui, mas que o entendimento também sobre esses conceitos e sobre os sistemas com os profissionais da saúde poderia beneficiar até mesmo para outros dados de outras políticas dentro da saúde, né? Para mim, esses são os 3 principais, mas eu vou abrir para ouvir o Glaucia, os outros colegas aqui do fórum, sobre isso. Acho que a gente faz uma pequena abertura agora, porque está bem ping-pong entre vocês e eu. Alguém gostaria de comentar? Maria, eu particularmente, eu estava até digitando aqui no chat enquanto você falava, eu também ia indicar esses 3. A questão da ampliação dos canais, como vocês falaram, já é algo que está sendo tocado, então acho que não cabe tanto aqui. E a questão do PL de dados abertos, eu entendo como importante, mas eu acho que
vai acabar entrando também em outros compromissos. Então, a gente poderia focar principalmente na questão dos dados mesmo e naqueles outros itens de comunicação e formação. Mais alguém? Enquanto ninguém fala, eu não tinha colocado sugerido de comunicação, tá? Eu tinha sugerido a regulamentação da política independente do PL e a formação sobre isso e os dados, propriamente. Acho que a gente concorda sobre 2 itens, mas a gente não tem um consenso sobre o terceiro. Qual foi o terceiro que você elencou? Desculpa. O primeiro, para mim, seria a regulamentação da política, porque tá. mesmo que não tenha um PL, o Túlio tinha falado que a gente teria condições de construir nossas diretrizes baseado em legislação que, de alguma forma, tangencia o tema de dados abertos e transparência ativa na prefeitura. Essa dos dados, propriamente, e a outra que seria formações relacionadas para esses dados, para a gente melhorar o registro dos dados na origem, né? Na origem, no caso da saúde, vai ser ali dos profissionais do próprio equipamento. Entendi. Não, então a gente concorda em 2 itens e discorda em um, de fato. Isso. Aí eu queria ouvir mais pessoas, mais colegas do fórum. A gente está com um comentário aqui no chat. Não sei se... É a Gioia? Isso. Se você quiser falar... Não, é porque eu concordei com você, Glaucia. Eu acho muito importante a questão da comunicação, em especial nesse contexto de confusão que está sendo criada na cabeça das pessoas. Vocês me ouviram? Ouvimos. Ok. Eu não tinha indicado essa questão da comunicação por 2 motivos, né? O primeiro, o que o Antoine argumentou, que não temos muita governança sobre isso, porque a gente produz os dados, disponibiliza os dados, a gente usa a nossa, no caso da Secretaria de Saúde, né? A Ascom deles para poder divulgar isso no próprio portal. E isso já é abordado, né? Essa comunicação dos leitos, das internações, enfim, sempre em lives do prefeito e do Dória, né? Do governador. Então, e isso também é reproduzido por diversas matérias na mídia sobre esses dados. Então, eu não sei que aspectos de comunicação aqui poderia ser melhor trabalhado. E aí, vocês que estão defendendo essa proposta, acho que vocês poderiam nos ajudar tentando entender o que não está sendo feito e que deveria ser feito ou aperfeiçoado aqui. E o segundo motivo é que eu acho que essa questão da regulamentação ele não vai entrar como prioridade em nenhum outro grupo. Ele não entrou como prioridade no primeiro, porque realmente é independente, né? Ele não precisa dessa regulamentação para que o compromisso seja entregue. E acho que ele não vai entrar como uma prioridade sobre o tema da Agenda 2030 e dos conselhos. E eu acho que é importante nós, enquanto governo aberto, apoiarmos essa questão da regulamentação e de termos essas diretrizes claras, né? E, como eu disse, isso pode ser independente de legislação. Por exemplo, a própria CGM fez um processo recentemente interessante de mapear a necessidade que nós tínhamos de adequar todos os sistemas das secretarias com relação à LGPD. Então, criou um processo no SEI, construiu documentos de orientação que colocaram lá no processo e disparou para todas as secretarias fazerem esse mapeamento. Então, eu enxergo que é possível criar esses conceitos, trabalhar com os mesmos conceitos que o PL trabalha, que o próprio Minuto do Decreto trabalha, sem necessariamente
precisar que isso seja aprovado por um PL para disparar, né, informar os nossos servidores sobre o que são dados abertos, quais são os formatos de dados abertos, a importância dos registros e como que esses registros poderiam ser feitos, o tratamento desses dados, a disponibilização, etc. Então, eu acho que é possível a gente caminhar nesse sentido sem necessariamente precisar da aprovação desse PL. O Antônio pediu para falar. Não, só uma questão da comunicação em si. Eu estava falando especificamente do Plano São Paulo, né? Isso é o que a gente tem menor governança, né? Mas eu acho que, enfim, acho que a gente tem alguns desafios importantes na área de comunicação. Eu tenho dúvida qual a dimensão que eles têm para poder compor o plano, né? Mas a própria questão de centralização dessas informações, eu acho que é algo importante, né? Que a gente ainda não realizou, né? Até dar essa uniformidade, né? Na nossa comunicação, nas estratégias, e que vai ser algo muito importante, já é agora, né, e vai ser muito importante nessa transição que a gente está vivendo, já com um maior número de pessoas vacinadas, né. A gente tem a questão das variantes, aí agora principalmente a variante Delta, né, que a gente tem a comunicação como algo muito importante, né, justamente para as pessoas terem a consciência de que a gente ainda está num cenário delicado, né, e a gente não sabe ainda, né, a gente tem que comunicar cada vez mais claramente o que está sendo feito, mas também o estágio dessa pandemia, quais são os riscos que a gente tem, né. Eu acho que poderia entrar, sim, como um compromisso. Mas aí eu fico em dúvida só justamente pelo um pouco esse desconhecimento de quão abrangente seria dentro de um plano municipal o plano municipal de governo aberto, né? Então seria mais essa dúvida. A regulamentação, desculpa, a regulamentação que você está falando é sobre a capacitação em si? A regulamentação a gente tem a ver com esse desafio da necessidade de ter conceitos, necessidade de entendimento de conceitos de abertura de dados, que seria a política de dados abertos e transparência ativa, porque a gente tem de transparência passiva, né, a partir da LA e o ESIC. É que isso não seria tanto de Covid, né? Isso seria algo mais aberto, seria até transversal, né? É que tem um desdobramento aqui, que a gente vai fazer a capacitação dos servidores baseado em algum entendimento sobre o que são dados abertos, para que servem, tratamento, etc. Mas para fazer essa capacitação, a gente precisa ter esse documento. Ele pode não ser uma lei, mas a gente precisa ter algum documento, né? Então, acho que para levar isso aqui adiante, inevitavelmente, a gente teria que ter alguma coisa para capacitar, né? Para construir essa capacitação. A gente vai ter que construir algum entendimento Nos outros 4 temas, ele não seria mais adequado? E poderia contemplar também a Covid? Não entendi, desculpa. Nos outros temas, né, que a gente tem aí os 4 temas, um deles sendo de Covid-19, ele se encaixaria melhor em algum deles ou não? Ele qual? O da capacitação. Se daria para encaixar a capacitação em outro marco? Não, nas outras oficinas, porque você disse que a gente tem que priorizar 3 de 5, não é isso? Sim, a gente tem que priorizar 3 de 5. É que, assim, aí eu até já dando um pouco o que eu imagino eu acho que todos eles têm demanda de capacitação, mas não necessariamente são a mesma demanda. Então, por exemplo, aqui, formação, aqui.
Aqui no tema 1 foi sobre a política de gestão documental. No tema 2, sensibilização e capacitação dos órgãos para a produção e o acesso aos dados agregados do governo federal, visando transversalização da produção de dados sobre território, raça e gênero. Mas também tem outro que é de implantar o programa Escolas Sustentáveis. Formação de conselheiros nos temas sobre funcionamento da máquina pública e ferramentas que existem para monitoramento. Então, são temas diferentes, né? Tá, não entendi. Uma dúvida que eu... Maria, posso falar rapidinho? Pode. Bom, eu ainda acho que a questão da comunicação e dos dados estão mais associadas à questão da Covid, então tem uma relação mais direta ali com como disponibilizar esses dados também. Eu vejo muito isso no item de comunicação. Talvez a gente poderia ver um jeito de associar a capacitação com a questão da regulamentação. Não sei se cabe, mas pensando aqui, né? Colocar como um marco a questão da regulamentação e trazer essa capacitação posteriormente, quando a gente for discutir as linhas de ação para além dos marcos. Enfim, não sei se cabe, é só uma sugestão que está vindo aqui na minha cabeça agora. Mas eu ainda acho que a questão da comunicação é muito importante e uma comunicação para além do plano em si, né? Que nem o Antoine falou. Então, pensar formas de divulgar esses dados de uma maneira mais simples, mais clara. Eu acho que isso é muito importante no momento que a gente está agora. Mas também... eu acho que faz sentido sim, Glaucia, até porque ela é dependente, né? Ela depende de chegar a esse consenso sobre conceitos e possíveis ferramentas para que ela aconteça. A capacitação. A capacitação. Então, eu penso assim, se a definição for de realmente 3 marcos, a gente poderia incluir, então, a regulamentação, a questão dos dados propriamente ditos e a questão da comunicação, também sobre Covid e sobre os dados da saúde. E aí, quando a gente for discutir a linha de ação, para além da regulamentação, a gente insere ali uma capacitação sobre dados abertos, sobre transparência ativa. Mas não sei, também queria ouvir as outras pessoas. Também queria ouvir. Eu ia fazer um comentário, acho que muito parecido com o da Glaucia, né? Essa qualificação, eu só estou visualizando amarrá-la à instituição dessa política, dessa normativa. Porque é algo muito específico, né? Não consigo imaginar uma comunicação mais ampla. Então, acho que ela ficaria, assim, atrelada a essa política. E a questão da comunicação também acho que é importante, mas também tenho muita dificuldade de ver o que a secretaria poderia fazer para além do que já está sendo feito, né? Então, se a comunicação for de fato entrar, a gente precisa aprofundar um pouco mais. Acho que a gente já descartou, né, aquele bloco sobre o Plano Municipal de Saúde, né, mas talvez algo de comunicação relacionado à elaboração desse novo plano, né, já que tem esse objetivo aí de ter uma participação mais ampla para além dos conselhos. Só chutando algumas coisas que estão me ocorrendo aqui. Só uma pergunta, algum tipo de modificação, melhoria no painel, vocês entendem como dentro desse eixo de comunicação? Principalmente o pessoal da Secretaria da Saúde, né? Eu acho que ele está nos dois, né? Tanto
dados quanto comunicação também. Acho que acaba abrangendo um pouco os dois. Bom, vamos lá, então. Acho que a gente tem 3 blocos de questões, a gente começa a trabalhar a redação e vamos ver como que vai ficar. Vamos começar pelo coração, que é geração e disponibilização de dados de Covid. Então, a gente tem que fazer uma redação do marco, que, enfim, poderia ser esse, inclusive. E a gente já deixa aqui alguma coisa adiantada para o exercício que vai ser das linhas de ação, que não vai entrar nessa redação do plano, mas que a gente vai depois retomar quando formos fazer o desenho do processo de monitoramento, né, que a gente vai ter que quebrar em outras entregas. Então, com relação aos dados, acho que a geração e disponibilização de dados sobre vacina, infraestrutura, insumos e impacto da Covid-19 no município de São Paulo. Porque aí ela cobre tudo o que a gente falou aqui. O que vocês acham? Maria Camila, eu ia falar só 2 sugestões. Em vez de vacina, sobre vacinação, né, porque senão pode parecer uma coisa também de insumo. E eu acho que a questão de infraestrutura, de insumos em si, a gente deveria retirar, porque justamente para a gente não conseguir trabalhar tão bem, ter aquelas limitações. Toques e seringas, né? Exatamente. Mas os dados, Infraestrutura. Teste é insumo, não é? Também, né? Bom, tem, Mas ele é serviço também, né? Poderia colocar testagem, talvez. Testagem, exatamente. Pode ser. Só vou inverter aqui, colocar primeiro testagem e infraestrutura. Vacinação, pensando na ordem que acontece. Impacto. Covid-19 no município de São Paulo. Pode ser assim? Uhum. Tá. Como que ficou, então? Geração e disponibilização de dados sobre testagem, infraestrutura, vacinação e impacto da Covid-19 no município de São Paulo. Eu ainda tenho uma dúvida sobre a testagem em si, porque é algo que a gente tem muita dificuldade de monitorar. A gente até, no nosso painel agora, eu teria que ver com as áreas técnicas. Oi? Não tem, né? A gente não tem no painel a questão da testagem. Mas aí, eu não entendi, porque são adquiridos testes. Uhum. E se eles não estão no almoxarifado, eles foram utilizados. Eu não sei se tecnicamente... Você sabe sobre isso, Miriam? Quer falar um pouco? Então, eles são disponibilizados para a unidade, né? Elas vão fazer, mas o que eu entendo é que aqui não é só a questão da quantidade de testes que foram disponibilizados ou não, mas é também você fazer todo um registro e acompanhamento dos resultados, e é mais ou menos nisso que as pessoas pediram as informações, não é? E essa informação que é bastante difícil da gente conseguir monitorar. Então, Miriam, eu acho, assim, agora falando como cidadã, isso acho que pega muito mal, porque no fim das contas a gente recebe notícias da mídia, tantos testes perderam a validade, adquirir e ficaram lá no aeroporto. Eu mesma analisei
alguns processos de compra de testes e dentro do processo você localiza a prestação de contas, quantos mil testes foram aplicados naquele mês, eu não sei qual a dificuldade de se obter, claro, em dados agregados, o resultado desses testes, que no final das contas é o que importa, né? É o que importa para a saúde, é o que importa para o município. O que tem aqui, Miriam, é testes aplicados, capacidade de testagem, não sei o que significa capacidade de testagem, a gente pode conversar sobre isso, e testes em estoque. Eu acho que seria uma relação entre testes que foram adquiridos e testes que foram aplicados. Porque eu acho que, eu estou pensando aqui agora, assim, até o que a gente usa como variável para fazer análise tanto do combate à pandemia, mas acho que a gente está num estágio agora em que a gente já tem uma parcela da população vacinada, né? Uma grande parcela da população. O que a gente tem acompanhado mais, e que aí talvez a gente pode tentar inserir, não é o teste em si, mas é justamente a capacidade de analisar uma análise genômica, né? Que é justamente para ver quais as variantes que estão circulando, qual o número de pessoas. Isso tem sido feito pela vigilância, né? A gente ainda não disponibiliza, porque, se eu não me engano, ainda não tem um estudo conclusivo, não está pronto. Mas eu acho que era mais nesse sentido que eu fico pensando se não é mais interessante a gente colocar. Porque de algum lugar sai a informação de casos. Só pode ser de testes. Como é que a gente sabe quantos casos diários aconteceram no município de São Paulo? Não, desculpa, não necessariamente é só dos testes, né? A gente tem todo um sistema de notificação de casos, e esses casos entram em investigação. Obviamente que você tem uma investigação laboratorial, mas em alguns casos você pode, inclusive, lançar mão dessa investigação laboratorial, dependendo da situação, para você poder fechar um caso ou não. Então, por isso que é um pouco mais complexo do que só a questão do resultado dos testes nesse sentido. Eu acho que uma pergunta substantiva para a gente fazer aqui é o que interessa obter por meio desse dado? O que interessa obter por meio desse dado é quantidade de insumos contratados versus aplicados ou quantidade de pessoas diagnosticadas com Covid? O que a gente quer saber com esse dado? Que, assim, o que eu acho que a gente tem acompanhado aqui, junto com as áreas técnicas, o que tem sido mais importante hoje em dia não é nem o número de testagens que a gente faz, é justamente essas análises sobre as variantes que estão circulando, né, e novas variantes. Durante um tempo, o que a gente tinha era justamente os inquéritos sorológicos, para a gente ter noção de prevalência, saber como que estava o município de São Paulo, né, em termos de uma possível imunidade, né? Naquela época a gente não sabia se você pegava de novo, não pegava. Hoje, no estágio que a gente está, eu acho que o mais importante é a variante justamente para o controle da pandemia, né? E aí, como a Miriam disse, né, e aí, já que você trouxe a questão de confirmado ou não confirmado, isso a gente tem, os casos confirmados pelo sistema de notificação, a gente tem, pega diretamente do CIVEP, né, e do ESUS, a gente tem a confirmação seguindo todo o ritual que a vigilância faz, né, toda a metodologia. Para dar um exemplo, assim, muitas vezes, né, como a Miriam explicou, você pode abrir mão da testagem ou por uma questão de, sei lá, já não pega mais, né, e você teve a notificação só depois. A gente tem alguns casos em que você confirma justamente porque a pessoa teve contato com uma pessoa com Covid, desenvolveu sintomas, né, típicos, então, sei lá, ela teve perda de paladar, mas ela não foi procurar o serviço para fazer. E isso eu digo até com prática, porque isso aconteceu aqui na nossa sala. A gente teve casos confirmados, não porque não foi buscar o serviço, mas sim porque o teste deu negativo. Então a pessoa fez o PCR, o teste deu negativo, mas não tinha como negar que
era um caso positivo, assim, sabe? A pessoa teve perda de paladar, perda de olfato. Só o PCR que não acusou. Bom, eu acho que, objetivamente, nós temos uma escolha para fazer aqui. Manter ou não testagem na redação do marco, sabendo que, de toda forma, o próximo passo vai ser a análise técnica e jurídica da Secretaria de Saúde e ela pode retirar essa questão da testagem aqui do compromisso. Então, um pouco escolha de Sofia também, porque a gente vai querer priorizar aqui. Se a gente vai querer priorizar os dados de insumos ou se a gente vai querer priorizar os dados sobre diagnósticos de Covid. E aí eu queria ouvir outras pessoas além da São Paulo Presidência. Joia. Não sei seu nome. Joia. Ah. E aí, pessoal? A gente mantém aqui testagem ou a gente muda a testagem para diagnóstico? Maria, eu confesso que eu perdi um pouco da discussão. Tinha colocado aqui no chat que eu já voltava, mas... Você quer que a gente retome alguns principais itens? Se for possível, eu agradeço. A equipe da Secretaria de Saúde está desconfortável com dados sobre testagem. O que significa dados sobre testagem? Qual a nossa intenção ao pedir dados sobre testagem? A leitura que se faz aqui de testagem é uma leitura de insumos, ou seja, testes contratados versus testes aplicados, sabendo inclusive que muitos desses testes, às vezes não, o PCR, né, tem suas falhas, enfim. Ou o objetivo aqui de saber a testagem é menos um controle do que tem em estoque com relação a insumo, ou é diagnóstico, que a gente quer saber efetivamente quantas pessoas foram diagnosticadas com Covid-19, série histórica sobre isso. E aí eles já levantaram um problema que tem com relação ao controle, esse dado, né, a geração desse dado com relação a esse controle de estoque de Covid-19, eles estão oferecendo como alternativa esse dado sobre pessoas qualificadas, porque no último a gente quer fazer um controle de estoque ou a gente quer saber pessoas que foram diagnosticadas com Covid-19. Então, a gente estava nessa discussão. E o que eu havia colocado é o seguinte, a gente pode manter aqui, né, se for consenso não, né, não vai ser consenso, mas se for uma questão da maioria querer manter testagem, a gente pode manter aqui, mas de toda forma, a próxima etapa vai ser uma análise técnica jurídica da Secretaria. Se eles levantarem que tecnicamente não é possível obter esse dado e justificarem, a gente não tem muito o que fazer sobre isso. Uhum. Bom, eu entendo que o objetivo é mais voltado ao diagnóstico do que a própria testagem, assim, o quanto a gente tem de teste em estoque. Então, eu, Glaucia, não vejo problema em alterar para diagnóstico. Mais alguém? Ai, gente, eu tenho dúvidas ainda. Na verdade, acho que eu não vou nem ajudar, porque acho que a resposta dos testes não necessariamente, né, reflete a evolução da pandemia, mas, por outro lado, eu acho importante a população saber se a prefeitura está testando, né, porque isso é indicativo de que há uma estratégia, né, sobretudo agora, com essa ameaça constante de novas variantes. Eu acho que é um dado importante, né, saber se a prefeitura está comprando testes, se esses testes estão sendo utilizados, mas estou indecisa, para falar a verdade. Pode falar, Clarice. Oi, tudo bem? Então, eu tenho dúvida, porque a palavra testagem fica muito clara. Diagnóstico, como é que você vai colocar uma ação que leva a diagnóstico? Quem é que vai dar o diagnóstico? Testagem pode levar um número.
Diagnóstico vai levar a quê? Agora, eu entendo a dificuldade. Número de pessoas confirmadas com Covid-19 na última semana, por exemplo. Mas, Maria Camila, não é nem diagnóstico, desculpa, porque o diagnóstico a gente já... É mais complicado, né? Exato. Ele é até mais simples, na verdade, né? O que eu tinha sugerido é a gente tentar qualificar essa questão da testagem para a gente ter um dado que realmente informe o atual estágio da pandemia. Então, o que seria interessante? Isso seria uma forma de a gente deixar o termo na linha de real informação que interessa para a população. Porque senão a gente vai ficar sempre tentando buscar um número que a gente não tem, não sei se não tem ou não, mas que tem uma dificuldade para conseguir, e se é essa real necessidade que a gente está querendo para a população. Eu não estou ajudando muito, né? Mas eu coloco assim, quando eu vejo a história da testagem, eu quero saber o que está sendo feito, ponto. Agora, claramente, se o diagnóstico, se a pessoa tem... Eu, como população, eu gostaria de saber se está evoluindo ou não, entende? É mais nessa linha. Agora, eu não sei também como refletir isso aqui no nosso... no nosso marco, no que a gente vai querer realmente medir, né? Mas essa informação acaba sendo importante para a gente como população, né? Quer dizer, eu não estou ajudando muito, mas eu estou dizendo que mudar para diagnóstico provavelmente vai piorar. Na questão médica. Errado também a questão do diagnóstico quanto a ajuda, por favor. O que você vai querer? Então, eu acho que é isso. A gente tem que pensar numa informação que vá ter alguma utilidade para entender o atual estágio da pandemia. O que a gente tem agora é um número bem alto, né, de pessoas vacinadas, e qual que é a grande preocupação? É saber quais variantes que estão circulando, né? Isso por meio de um rastreamento genômico mesmo. A prefeitura, na verdade, ela sempre fez as análises de prevalência, tudo, com uma estratégia de inquérito, né? Então, sempre fez amostragens, né? Os dados que a gente tem aí disponíveis no site, eles foram compilados por meio de amostragem, né? Então, assim, eu acho que se a gente for realmente deixar algo sobre testagem, eu aconselharia, né, a gente focar na questão do rastreamento de novas variantes, rastreamento de variantes, né? Mas, enfim, isso é mais um olhar do que a gente tem analisado, né? Enfim, eu acho que o número de pessoas testadas, ele hoje em dia não fala muita coisa, entendeu? Essa é uma percepção minha. Eu não sei se eu entendi ainda. Você está falando, quando falo de qualificar a testagem, dentro dessa amostra, né? Porque é uma amostra, olhar mais sobre as variantes que foram confirmadas do que necessariamente a aplicação do teste foi aplicada. Exatamente. O que a vigilância está fazendo agora, né? Está tentando entender quantas pessoas já tiveram a variante Delta, por exemplo, né? Então, eles fazem um rastreamento, né, desses casos, essa investigação epidemiológica clássica, né, para depois aplicar um teste, eu acho, alguma coisa genômica, para ver qual é a variante, né? Quantas pessoas têm confirmadas, para saber, inclusive, qual é a resposta que as pessoas vacinadas têm a essa nova variante, né? Se a gente tem novas variantes também, qual é o grau de circulação, de ter uma hipótese de, não, agora a gente já tem a variante Delta como transmissão comunitária, não é um agente externo, né? A gente tem a transmissão dentro do próprio município. Para mim, seria algo nesse sentido, né? Sobre rastreamento. Deixa eu perguntar uma coisa, mas o teste serve para quê, então? Não é o teste que é utilizado para essa identificação e para identificação da circulação? Para que serve efetivamente o teste? Não, o teste serve também, claro que ele serve para ter a confirmação do positivo. Né? Não, mas a questão de rastrear a variante... Sim, então, é uma análise mais complexa, né? Eu não consigo ver. O que eu vejo com esses testes que a gente tem é uma questão
está positivo, está negativo, tem anticorpo ou não tem. Quando faz uma análise do material genético, eles conseguem ver qual variante que a gente está falando, né? Tá. Se eu entendi bem o que você está falando, que é mais interessante olhar para os casos de confirmação de Covid e o rastreamento das variantes identificadas por esses casos confirmados. Algo sobre disponibilização de dados sobre variantes, novas variantes, algo assim. Então, textualmente ficaria geração e disponibilização de dados sobre variantes, infraestrutura, vacinação e impacto da Covid, é isso? Acho que é dados de confirmados, né? E dentro dos dados confirmados aqui vem a questão de variante. Não? Não, é dados de variantes mesmo. Eu acho que poderia ser, eu não sei, talvez a Miriam até possa me ajudar mais, mas dados sobre rastreamento de novas variantes? De variantes de preocupação. Variantes de preocupação, na verdade. Variantes existem várias. Sim. Infraestrutura, vacinação e impacto. Aqui, então, não seria fecha, seria dados sobre variantes de preocupação. Alguém está com 2 equipamentos ligados aí, está dando delay. Delay não. Repetindo. É a Gióia. Como que chama? Oi? Eu estava falando que alguém está com 2 equipamentos ligados, e aí eu estou falando e está dando retorno sobre o que eu estou falando para mim mesma. Desculpa. Então, dados sobre variantes de preocupação, rastreamento de novas variantes. De todo jeito, gente, esse detalhamento aqui, a gente não precisa fechar agora, tá? Esse aqui ainda vai ser estudado por nós. A disponibilização de dados relativos à evasão escolar no período da pandemia, os relatórios, está claro. Eu tenho dúvidas sobre esses itens aqui. Informação disponibilizada de forma georreferenciada sobre o mapa de risco. Quanto que isso é viável de ser feito. Isso é a questão do Plano São Paulo que eu falei, né? Foi a discussão que o Caiano trouxe sobre a necessidade de transmitir mais claramente, tá vermelho, tá verde, tá amarelo, que é o que a gente não tem governabilidade, né? O Plano São Paulo, inclusive, eu acho que semana que vem ele já entra, ele para de ser utilizado. Não é isso? Não é dia 17? O que não faria sentido criar essa ferramenta, sendo que ela seria pautada em cima do Plano São Paulo, que é do governo estadual, e essa é a forma de criar, como que eles chamam? Eles chamam de fases, né? Vai ser descontinuada. É isso? Então, seria a supressão dessa linha de ação, que aqui a gente está falando de linha de ação já. É isso? Para mim, enfim, a gente já tem essa informação georreferenciada, a questão é que a gente segue o que o Estado preconiza, né? Então, assim, a gente está dentro de uma região do Plano de São Paulo e tem a classificação do risco já, né? Os dados georreferenciados, por exemplo, de casos, óbitos, a gente disponibiliza no painel já. Mas era mais ou menos isso, pelo que eu me recordo da discussão. Era a forma de disponibilização dessa informação que já está lá no painel, né? O Jorge provocou dizendo que tem que ser uma disponibilização bem mais visual, né? Que o usuário entrar no site, já visse ali qual subprefeitura está com mais casos, qual subprefeitura está com menos casos. Era mais a forma de apresentação desses dados, né? Mas tem a própria limitação, né, dos sites da prefeitura, enfim, acho que não teria meios, né, tecnicamente, de levar isso a cabo, né? Teria que ser um novo portal, né?
Não, isso a gente aqui, tem. Ó, melhorar a forma de visualização. Não, isso a gente tem. Dos dados no painel. Eu não consegui ver mapinha. Eu consegui ver os números por cada subprefeitura, né? Mas... Não, no... Peraí, deixa eu... A última aba tem um mapeamento também. Até por distrito, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada melhor aqui. O que ele queria, na verdade, era que a gente tivesse, e aí por isso que ele citou esses exemplos de outros entes, outros lugares. Ele queria que a gente comunicasse assim, sei lá, a subprefeitura de Pinheiros está vermelho, está amarelo, está verde. Só que isso a gente não tem, porque não é o critério que a gente adota, né? A gente trata o município como um todo, que é uma região dentro do Plano São Paulo, né? E a Prefeitura de São Paulo nem trabalha com subprefeituras, né? Aliás, a Secretaria de Saúde trabalha com supervisões técnicas de saúde, que é outra regionalização. Mas a gente tem disponibilizado nesse painel, na aba 6, a gente tem um mapa de casos, evolução de casos e óbitos por distrito, inclusive. Então, assim, mas isso... não está sinalizado com cores. Não, ele até tem. Ele tem uma distribuição geográfica também. Sim, estou vendo aqui. São todos em tons de verde, né? Enfim, tons de verde mais escuros, né? Enfim, são onde há mais casos, e os verdes mais claros, exatamente. onde há menos casos. E dá para mudar para óbitos ali. Então já está atendida essa demanda, é isso? Está. É que na ocasião da discussão, o painel ele não estava disponibilizado, né? Tá. Vamos, então... Bom, fechamos a redação de Marco. A gente tem que ir correndo para o final. Qual redação nós daríamos aqui para essa área de comunicação? O que seria melhorar a comunicação, especialmente para quem estava aqui defendendo a importância de aperfeiçoar a estratégia de comunicação da Covid-19? Como que isso poderia ser traduzido aqui? A gente tem comunicação do estágio da pandemia em linguagem simples, comunicação também da estratégia da prefeitura frente à pandemia, clareza na comunicação da diferença de critérios adotados em relação a outros dados. Eu acho que essa clareza de critérios adotados em relação a outros dados e a fim de evitar ambiguidades é algo que deveria ser incorporado no próprio painel, né? Porque o painel é que traz esses dados. Quando eu penso em comunicação, eu penso uma coisa que é depois da disponibilização dos dados, ou seja, o que esses dados querem dizer. E aí eu comunico para a população o que esses dados querem dizer. Não é? Eu acho que faz sentido, sim. Ele está muito específico, né? Uhum. E assim, na verdade, ao mesmo tempo que eu olho esse bloco aqui, ele parece em si o compromisso, né? Porque ele já é desdobrado em 1, 2, 3, 4, 5 coisas. Eu tenho um desconforto também com isso aqui, identificação de outros dados e formatos para publicação de dados, porque isso, para mim, é muito genérico. Acho que a gente tem que ir com um plano, com os dados que a gente quer alcançar, que sejam gerados, disponibilizados, e é isso, senão fica muito aberto aqui. Que outros dados? Se eles não são importantes, eles não estão sendo lembrados agora. Gente, vocês estão muito silenciosos. Ai, Maria, eu estou pensando aqui, porque... Bom, a gente não tem o texto do compromisso em si, né, ainda. E realmente tem muita coisa dentro de um marco. Então, talvez seja o caso de pensar
esse item como um compromisso e marcos específicos dentro dele. Porque realmente... também. Aí dá para fechar a comunicação sobre isso até, mas... Não, exato, porque quando eu defendi a comunicação, como ali o item de comunicação estava dentro da questão da plataforma, quando você leu ali, né, todas as propostas, eu estava pensando a comunicação como uma forma de disponibilizar mesmo, de melhorar essa disponibilização, de tornar isso mais simples, mais acessível, enfim. E aí a gente incluiu tanta coisa nesse item 2 que a comunicação ali se perdeu, né? Então talvez seja esse o caso. E ao mesmo tempo, o objetivo do compromisso era realmente dados, né? Assim, tem essa questão de regulamentação aqui, mas eu acho que ela também vai correr independente do compromisso, né? Sim. E aqui já tem 5 blocos aqui. Tem dados sobre vacinação, dados sobre infraestrutura, não é insumo, né? Infraestrutura e, como que a gente chamou, variante de preocupação. Eu acho que também é outra coisa, na verdade, né? Uma coisa é infraestrutura e outra é variante de preocupação, mas enfim, tem uma correlação aqui com as dos leitos. A disponibilização de dados de evasão escolar, identificação de outros dados, eu realmente acho que não faz sentido. Pode tirar? Posso tirar? Por mim? Por mim, ok. Porque se você olhar, por exemplo... a clareza da comunicação, mas é sobre a comunicação desses dados, né? Então, a gente está olhando aqui para o painel e como melhorar esse painel. Exato. E, por exemplo, essa questão da disponibilização de dados sobre evasão escolar, eu vejo como um marco à parte, inclusive, porque é outra secretaria que vai tratar sobre isso. Então, eu não sei, eu estou indo pelo mesmo caminho que você, Maria, de tornar isso compromisso e a gente desmembrar em marcos essas propostas que estão ali embaixo. Eu acho que em termos de comunicação, assim, o que algumas até trouxeram aqui, não lembro quem especificamente, mas poderia ser incorporado é uma questão da comunicação de fato, e aí não só dados, né, mas uma comunicação do que a prefeitura está fazendo, de quais são os cuidados, por exemplo, que ainda são necessários, comunicação do estágio que a gente está, a pandemia, né? É que essas duas coisas elas se confundem um pouco, né? Mas assim, eu lembro que quando a gente começou a estruturar aqui o combate, né? A gente procurando referências, uma das recomendações da OMS era ter, né, justamente um plano de comunicação, ter essa comunicação clara para não criar nem pânico, né? E também ser mais efetivo nas estratégias, né? Agora, eu não sei também, né? Mas isso não já foi feito, Antônio? Isso que eu ia falar, não sei se já passou 1 ano e meio, a gente já, né? Isso que eu ia falar, nesse caminhando momento... para o novo normal aí... Nesse momento, o que a gente tem são muito mais ações decorrentes do que a gente planejou e são ações mais pontuais, né? Então, assim, comunicar, por exemplo, isso que, sei lá, a vacina, né? Acho que tem que ter uma comunicação clara sobre os benefícios, né? Enfim, que todas as vacinas têm a proteção, mas isso é muito pontual, acho que não daria realmente para entrar. Não é uma comunicação para a transparência, né? Exatamente. É uma comunicação para a política de saúde, que a gente quer que o máximo de pessoas possíveis sejam vacinadas na cidade de São Paulo, né? Então, não é uma questão propriamente de governo aberto. Eu acho que, se todos concordarem, a gente suprimiria esse item e o primeiro, e a gente trabalharia essas questões aqui que já estão tão detalhadas como os marcos, e isso aqui como compromisso. Eu queria entender o ponto da Gioia,
porque pode ser diferente do meu. Quando eu defendi a questão da comunicação, foi realmente no sentido de comunicar esses dados. Agora eu não sei qual foi a defesa dela, entendeu? Não sei se ela puder falar. Eu acho que é no mesmo sentido, de comunicar os dados que já tem. Por isso que, para mim, estava destacado. Mas eu não sei se eu estou entendendo direito essa questão da comunicação, porque o dado está num lugar, disponível ou não, ou tem que ser disponibilizado. Mas depois do dado, essa comunicação em linguagem acessível é que eu estava me referindo a isso. Eu fico preocupada só, por exemplo, a estratégia da Secretaria de Saúde é fazer essa comunicação por meio do portal, por meio de propagandas, mídia, etc. Como que a gente vai monitorar isso? Como que eu vou saber que esse marco foi implementado? Porque é uma ação contínua, né? Agora, com relação à clareza na comunicação, diferença de critérios adotados, ver como que era o painel antes e o que a gente melhorou no painel depois, né? O que foi aperfeiçoado. Se esses critérios estão mais claros, mais evidentes. Qual que é a diferença do recorte que o governo estadual usa e qual que é a diferença do recorte que o município usa, né? Tentar trabalhar mais alguns recursos de imagem, eventualmente, da forma como o painel é feito hoje. Então, a gente está falando de aperfeiçoamento ali do painel e do que a secretaria produz em termos de comunicação depois. Mas essa questão, assim, eu vou ficar monitorando as notícias no site da secretaria, quantas notícias foram publicadas sobre Covid-19 em linguagem simples. Para mim é algo difícil de ser verificado, né? E é uma ação contínua. E é sazonal. A gente espera que seja sazonal, né? Então, eu ficaria com clareza na comunicação das diferenças de critérios adotados em relação a outros dados, a fim de evitar ambiguidades, às vezes os critérios adotados, por exemplo, porque tem uma relação direta com o que a gente estava falando aqui, né? Então, de melhorar a visualização desses dados também. E eliminaria esse item aqui sobre... A gente pode talvez trazer comunicação do estágio da pandemia em linguagem simples, porque o painel, no último, ele faz isso, né? Que a gente está falando... Eu acho que a Patrícia quer falar, Maria. Pode falar. Só trazer uma... Só trazer... Tá me ouvindo? Me ouve agora? Sim. Não, era só trazer um exemplo, porque até a Maria Camila falou que a questão, né, de como monitorar essas ações. Então, eu vou trazer aqui um exemplo que ocorreu anteriormente, que talvez pode contemplar aí as expectativas. Antes de falar de comunicação, foi traçado um plano de comunicação e é claro, né, tem alguém que fica responsável por esse plano e toda vez que alguma comunicação é levado à efetividade, ela é feita, então, dentro deste documento, a gente anexava o site de onde foi feita essa primeira ação, aonde que foi feito, em que portal, colocava o link, inclusive, para acesso dos materiais, isso para monitoramento e controle nosso. E nós estipulamos um prazo, então nós vamos medir a efetividade desse plano de X tempo, X tempo. Eu trouxe aqui só um exemplo do que já foi feito quando a gente pensa em monitoramento de uma ação dentro do plano de ação. Essa foi a ação adotada que talvez, de repente, possa aí ser empregada novamente se todos julgarem a importância desse monitoramento. É só essa contribuição. Eu acho que é legal, mas eu não sei se aplica aqui, porque a demanda de comunicação aqui, eu acho que é uma demanda que é contínua mesmo, né? O plano de comunicação já foi feito, a gente já está 1 ano e meio da pandemia. O que a gente está falando aqui é de tentar traduzir esses dados numa linguagem que seja simples para comunicar à população. E aí eu acho que também a Secretaria já tem estratégias a respeito disso, né? Então já tem
perguntas frequentes, já tem uma página específica dedicada a isso. Acho que, não sei, sinceramente, eu não sei quais ações a gente colocaria nesse plano, né? O que poderia ser feito, o que não está sendo feito. Porque uma questão de usar linguagem simples é tentar usar linguagem simples nesse painel, por exemplo, nos boletins que são publicados nesse painel. Então, eu não sei realmente o que a gente está falando aqui de melhorar a comunicação, para além dessa questão que já colocamos sobre clareza da diferença de critérios adotados em relação aos dados. Acho que era isso, não era? Pelo menos para a Glaucia era isso. A gente colocaram se para a Gioia era isso mesmo. Para mim era isso. Não, também. Pode excluir o último item. E, especificamente pensando naquilo que você colocou, de monitorar, a gente parte do painel atual, ou seja, a gente tem um dado concreto, e aí, usando a sugestão da Patrícia, avaliar de tempo em tempo como são apresentados os dados nesse mesmo painel. Então, vamos lá. Uma vez que, então, esse virou o nosso compromisso, geração e disponibilização de dados sobre variantes de preocupação, infraestrutura, vacinação e impacto da Covid-19 no município de São Paulo, o que está abaixo dele virou marco. Então, a gente tem geração e disponibilização de dados sobre vacinação, na verdade, dados desagregados, acessíveis em formato aberto sobre vacinação. Eu não sei se o acessível aqui é acessível a pessoas com deficiência, não sei se era essa a ideia. Mas eu também não sei se é acessível, tipo, fácil, né? A disponibilização do dado é fácil de ser localizado, ou se é acessível com relação à deficiência, porque também como o formato aberto geralmente vai ser uma planilha, né? Editável, então daria para uma pessoa que tem uma visão reduzida, por exemplo, ampliar a fonte. Eu não sei qual que é a ideia que eles precisam. Acho que no nosso grupo, né, o acessível estava relacionado à facilidade de se obter o dado. No nosso não foi era sobre isso. questão de navegabilidade para pessoa com deficiência. Agora, não sei, é outra discussão. No nosso, isso não surgiu. Então, e disponibilização não dá conta, porque pode ser uma disponibilização difícil, é isso? Eu acho que é nesse sentido, né, de estar bem localizado. Então, assim, uma discussão que a gente sempre tem, né? Você coloca numa aba, eu acho que era nesse sentido, né? Você coloca lá dentro do site num lugar muito escondido, né? Isso às vezes dificulta o acesso à informação, né? Eu até cheguei a dar um exemplo que a gente tinha dados até conflitantes, na verdade, sobre vacinação e sobre os dias da vacinação, né? Então, assim, a gente informou certo nas nossas redes sociais e quando a gente informou no nosso site, teve algum erro na hora um erro de digitação mesmo, né? Que comeu a informação, até o pessoal que trouxe lá pra gente isso, e era o primeiro resultado no Google, né? Então, assim, o dado mais acessível, no caso, estava menos atualizado, exatamente. Então, a gente tem que juntar essas duas coisas, né? Ter o dado em formato aberto e, nesse caso, ele estava acessível, né? Eu consegui achar ele fácil, ele só estava com erro mesmo. Eu só fico pensando que a gente devia substituir esse acessível aqui para não causar essa dúvida no futuro. Eu também acho que poderia colocar algo como... Fácil acesso. Com fácil acesso, exatamente. Disponibilização facilitada, com fácil acesso.
Acho que disponibilização de fácil acesso mesmo, né? Geração e disponibilização de fácil acesso dos dados agregados. Então, a gente já tem compromisso, marco 1, marco 2, geração e disponibilização de dados sobre infraestrutura e variantes de preocupação no enfrentamento à Covid. E aqui a gente tem, né, de antecipação até de linha de ação. A disponibilização de dados relativos à evasão escolar no período da pandemia. Então, acho que a disponibilização e análise de dados. Porque o relatório vai ser um item dessa forma de análise, né? Desculpa cortar, Maria Camila. Eu tentei levantar a mão e não consegui. Será que eu posso falar um pouquinho sobre isso? Pode, Lilian, por favor. Com licença, desculpem, gente. Meu nome é Lilian, sou responsável pelo núcleo de transparência ativa aqui da Secretaria. É muito bom dialogar com vocês e ouvir um pouquinho dos nossos problemas, né, com relação a dados. Acho que a Maria Camila acabou de atuar aqui, então ela sabe bem os nossos gargalos, né? E o projeto que você colocou é interessante porque a gente está iniciando, né, esse projeto. Ele ainda não entrou em vigor, então é um projeto novo. Então, quando a gente fala de dados de evasão, só para a gente entender, você quer os dados brutos de evasão? Qual que é a ideia? Porque a gente está falando sobre Covid, né? Então, a gente está relacionando os dados de evasão à Covid, certo? Uhum. A gente está falando... Quando a gente fala de um dado de evasão... Acho que é no período, que seria no período da pandemia, né? A gente quer dados relativos à evasão escolar no período da pandemia. Como que a gente mede a evasão escolar? E, geralmente, a equipe começa com uma identificação de frequência, nesse caso da ausência, e ela qualitativamente vai fazer uma busca ativa para identificar o motivo da ausência. Mas, de toda forma, a gente não está dizendo que seria uma ausência por pandemia, mas uma ausência que ocorreu no período da pandemia. O que vai ser considerado como evasão? A partir de quanto tempo que o estudante se afastou vai ser considerado como evasão? Essa linha de corte, eu acho que é próprio da educação. Sim, sim. Não, com certeza. A educação é que vai estabelecer um critério. Mas, geralmente, se entende como evasão quando há um abandono, né? Quando há um não retorno. E, muitas vezes, se implica numa retenção do estudante. Certo. Porque quando vocês começaram o diálogo, o critério de evasão era por conta da pandemia, e a gente não tem como medir exatamente isso, até porque por conta da pandemia. A busca ativa, ela não iniciou, né, um projeto novo, é uma parceria nova que a gente tem feito, então, assim, para dar um dado qualitativo neste momento, até porque o sistema que a gente tem de gestão, né, você conhece melhor do que eu até, é um sistema bem precário hoje, né? Ele não gera dados, ele gera relatórios individualizados por aluno, né? Não um dado completo, né? Uma planilha de dados abertos, como a gente trabalha. Então, para a gente colocar ele como um marco, eu acho que a gente precisava trabalhar um pouco melhor na ideia. Pensando no sistema que a gente tem hoje, tá? E nas possibilidades de melhoria, é claro, a gente tem muitas ideias e até já tem executado essas ideias, só que até ela concretizar esse sistema para isso, a gente precisa pensar direitinho juntos, acho que fazer essa discussão, o que é pretendido, qual a expectativa, para a gente também não frustrar. Eu acho que é interessante que os outros também têm que ter resultado, porque hoje a gente não tem um extrato de dados, um relatório individual por aluno, só que a gente tem mais de 1 milhão de alunos, né? Então a gente tem que pensar exatamente qual que é a proposta. Essa era uma preocupação até que eu tinha, era nesse sentido que eu tinha falado, justamente de talvez não ser possível fazer essa análise, né? Para calibrar justamente as expectativas. A gente não pode deixar isso dentro dos impactos de uma maneira mais ampla, Maria Camila? Eu acho, gente, que está bastante amplo, na verdade, porque a própria ideia de evasão escolar, ela não está descrita aqui, qual que é o corte, né? Então, a própria equipe do NAPA, da Secretaria de Educação, ela poderia qualificar o que a gente está colocando como evasão.
Então, a evasão é a retenção, realmente, esse estudante que frequentava a escola até 2020 e depois ele não voltou mais, que geralmente é esse o entendimento, como que verifica isso? Pelos dados de frequência e retenção de estudantes. Não, sim, mas se vocês quiserem, a gente pode colocar aqui, frequência e retenção de estudantes. O SGP, ele, de fato, né, ele tem um problema de, como a Livinha falou, ele gera dados em PDF, relatórios em PDF, mas a equipe que atua na assistência do SGP, ela poderia fazer uma extração de dado em formato aberto, exclusivamente para fazer um relatório sobre isso. Então, isso já aconteceu, de fazer uma extração de dado, fazer as análises em cima dessa uma extração de dados. Inclusive, o que a própria Márcia também já estava solicitando para a equipe. Que a gente fizesse essa extração. Até para o projeto que a gente está firmando parceria, tentando firmar parceria, né? Justamente para essa busca ativa, que é isso, não começou atualmente. Então, é uma tentativa de firmar parceria para essa execução. Mas quando a gente fala em algo qualitativo, até o bruto mesmo não é tão simples, né? Porque você mesmo está falando, a gente puxa, a gente tem tentado levantar isso justamente para melhorar as nossas questões educacionais e ainda tem sido um gargalo para a gente, porque nem sempre o dado que extrai não sai sai um relatório, então tem que gerar o dado, esse dado pode vir com algumas falhas, então justamente existe uma sensibilidade de trazer de fato o que é a realidade, partindo do ponto do sistema que a gente tem hoje, né? Claro que tem uma propensão de melhorar, mas a gente está falando com o trabalho, com a mão na massa que a gente tem hoje, né? Por isso que a preocupação de dar algo efetivo. Eu vou propor duas alterações aqui, Lilian. Uma é substituir dados por relatório, por conta disso que você falou. Então, tem um relatório de análise sobre frequência e retenção de estudantes, porque ao invés, então, de falar de evasão e ter essa discussão sobre o recorte, análise qualitativa, a gente fala, então, um relatório de análise sobre os dados relativos à frequência e retenção de estudantes no período da pandemia. Posso só acrescentar nessa sua frase? Talvez, Pode. Só porque, como a gente quer falar sobre a retenção voltada à frequência, eu trocaria, né, dados relativos à retenção devido à frequência, já que o nosso enfoque é esse, né, nesse momento. Boa. E aí um relatório também, porque não precisa ser uma extração periódica, né, porque realmente está certo, o sistema ele não permite ainda uma extração periódica. Então, a gente não conseguiria disponibilizar a qualquer tempo, hoje, essa extração no formato de dados abertos, que é inclusive uma falha do sistema, isso precisa ser corrigido, enfim. Mas a gente teria condições de fazer pelo menos uma extração e uma análise sobre isso, e aí poderia ser um produto a ser entregue para a secretaria, fazendo uma análise sobre esse período da pandemia, então sobre esse 1 ano e meio. Eu só penso um pouquinho também na questão do que é relevante quanto à informação para a sociedade, né? Quando a gente pensa qual que é a principal importância de ter uma relação de retenção dos alunos para a sociedade. Eu queria só dialogar melhor para entender o que traria de benefícios, né, para essa informação, porque partindo do ponto que a gente traz recursos e formas diferentes de aprendizado, e enfim, dentro do âmbito da pandemia, que a gente teve que mudar muito as nossas práticas e fazer alterações e atualizar, e ainda tem os dificultadores que a gente tem enfrentado com as escolas que abre e fecha e tudo que vem trabalhando ao longo desse percurso, né?
não sei, eu fico só pensando na relevância desse relatório, porque a gente pensa num produto que possa ser promissor para uma melhoria, né, da qualidade educacional. Pelo menos é o que eu gostaria até de trabalhar para isso, né? Só pensando no objetivo mesmo, qual que seria a premissa por trás disso, de relevância de a gente pensar numa política pública de qualidade? Acho que a relevância é a gente conseguir identificar os casos de abandono, né? E não só para ações que poderiam ser feitas pela própria Secretaria Municipal de Educação, mas também para a sociedade civil. Nós temos uma gama de organizações que atuam na cidade de São Paulo, até mesmo algumas organizações nacionais, e hoje eles não têm nenhum dado sobre a real frequência ou continuidade dos estudos da rede municipal e rede estadual. A gente não sabe efetivamente quantos estudantes ainda estão acompanhando as aulas, independente do tipo de estratégia que foi adotado, né? Então, quando a gente fala do remoto, por exemplo, é um remoto que pode ser virtual, por meio do Google Classroom, mas também um remoto que pode ser o responsável pelo estudante ou o próprio estudante que foi até a unidade, retirou a atividade, fez em casa e entregou naquele X tempo que foi pactuado com o professor, e a atividade dele foi compensada lá na frequência, né? Eu acho que é consideração justamente disso, Lilian, da gente entender qual que foi o impacto que a pandemia provocou na retenção devido à frequência dos estudantes, ou seja, os estudantes que abandonaram a escola neste período, né? E aí pode ser uma relação direta ou não, pode ser uma relação direta em relação à enfermidade da pandemia, ou pode ser um agravamento de circunstâncias que nós já conhecíamos antes entre os adolescentes, em especial entre meninos negros que abandonam para trabalhar, abandonam fundamental e médio para trabalho, e que nessa situação de pandemia, junto com uma questão econômica, agravou ainda mais esse quadro. A gente tem no discurso o quanto que a pandemia ela agravou desigualdades, né? Mas a gente ainda não tem isso em dados, a gente não tem uma análise sobre isso. Então, eu acho que a ideia aqui é ter um produto sobre o impacto da pandemia na educação, com foco específico dos estudantes que abandonaram a rede municipal de ensino nesse período. E a partir desses dados, a Secretaria Municipal de Educação, ela pode, eu sei que está atuando, né, para mitigar esse abandono, tentar trazer os estudantes novamente para a rede, mas não só a Secretaria de Educação, acho que ajuda as organizações da sociedade civil também pensarem em estratégias e projetos, inclusive para apoiar a própria rede municipal de ensino. Então, eu, Maria Camila, vejo esse benefício. Se você acha que não contribui, que não é relevante, acho que você pode colocar a sua ressalva a isso, e aí a gente abre para ouvir outros colegas a respeito. Maria, pode falar, rapidinho. A Fernanda colocou um negócio super interessante aqui no chat, porque ela falou que a gente pode ainda ter a possibilidade de um novo compromisso futuramente para atacar o que foi apontado nesse relatório. Então, ele pode ser um insumo para um compromisso que viria adiante, sabe? Mais alguém? Oi, aqui a Pátia, que eu não achei aqui o botão do celular. Eu achei essa ideia da Fernanda interessante. Junto, né? Mas enquanto insumo, ele se mantém como marco ou ele fica no nosso radar e no futuro a gente coloca como compromisso no próximo plano ou quando a gente já tiver executado algum compromisso? Eu entendo que ele se mantém como marco. Também, ele mantém como marco e um futuro compromisso é o que sair dessa
esse marco. É isso, né, Glaucia, que você também entendeu? Eu entendi isso. A Fernanda até pode explicar, mas é meio que no sentido de a gente tem essa entrega, que seria esse relatório. A partir dessa entrega, futuramente a gente poderia pensar um compromisso com outros marcos que visariam mitigar esses problemas, entendeu? Se a Fernanda quiser falar, tudo bem. Que foi o que eu entendi mesmo. Não, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Claro que a intenção é fazer um novo processo participativo, enfim, a população novamente que apresentaria os novos temas, né? Mas é uma possibilidade, sim, né, de não fazer simplesmente o relatório por fazer, né? O impacto mesmo viria da política, né? Mas o relatório se manteria ainda como marco. E eu posso fazer uma pergunta bem pontual, na verdade. Eu não pude participar da oficina de soluções, mas quando a gente fez a oficina de problemas e tal, eu lembro que associada a essa questão da evasão, também tinha surgido a questão de dados sobre professores e alunos contaminados, enfim. Eu não sei se isso foi descartado completamente na oficina de soluções, mas só para entender. Porque eu lembro que eu até tinha considerado importante esse ponto. Ai, Glaucia, eu não lembro se estava escrito na planilha, eu que comia bola e não trouxe aqui. Mas talvez isso esteja contemplado no que o João falou do inquérito sorológico que a Covisa faz. Que eles justamente faziam uma amostragem de estudantes e também profissionais da rede identificados com Covid. Então, periodicamente eles fizeram isso. E aí esse dado, ele está disponibilizado hoje no painel, Antoine? Ou ele seria disponibilizado, você sabe? No painel não, a gente tem a análise, eu vou até passar o link aqui com todos os inquéritos que a gente teve. Mas assim, eu não sei se isso voltaria a ser feito, entendeu? Mas era justamente quando a gente tinha discussão da volta às aulas, de qual seria o potencial risco, para saber a taxa de prevalência dos alunos, o grau de transmissibilidade, inclusive. Então, isso já foi feito, né? Já. Essas propostas territorializadas seriam priorizadas pelos conselhos gestores de saúde voltados do processo do orçamento público. Podemos seguir assim, então? E depois a gente teria votação. Bom, esse último aqui, faltou então a gente fechar o que é clareza na comunicação, diferentes critérios adotados. Seria mudar alguma coisa do painel? Seria... Não sei se a gente tem coisas suficientes para fazer um plano, mas o que seria aqui? O que você pensa, Glaucia? Como que a gente identifica que houve uma melhora na forma de comunicação sobre os critérios adotados, da explicação desses critérios quando os dados são disponibilizados? Como que a gente verificaria isso? Deixa eu ver como tá aí. Clareza na comunicação. Não sei, eu acho que o próprio pessoal da Secretaria da Saúde pode tentar auxiliar a gente nessa redação. Um processo subsequente seria a inserção do Plano Municipal de Saúde lá para a opinião da população, como foi feito, por exemplo, com o programa de metas. Basicamente, estou pensando aqui também, deixa eu ver. Propostas, né? Mais dividido por porque assim... Bom, eu acho que tem que pensar primeiro o produto, né? A gente está falando de clareza de comunicação onde? No painel, nos boletins, nesses dois, na página da Secretaria dedicada à Covid, em primeiro lugar. Segundo, essa discussão...
Desculpa, Mônica. Essa discussão, só para adiantar um pouco, isso, justamente o que você está falando. Essa discussão ela foi em cima de um caso específico, que era o número de confirmados que a gente tem informado pelo Estado sobre o município e o número que o município informa, né? Isso a gente estava explicando, né, que a gente tem uma diferença dos critérios adotados para notificação, né? Então, às vezes tem um delay mesmo. Acho que a gente poderia colocar de uma maneira ampla só, né? Justamente de elucidar algo nesse sentido de a gente ter bem claro os critérios de, por exemplo, de notificação, enfim. Não sei como que ficaria melhor, assim. A gente tem algum tipo de glossário de termos técnicos no boletim, no painel? Uma seção dedicada abaixo de cada tabela ou no final do documento que elucide quais termos técnicos e mesmo Sim. Essa questão das diferenças de critérios adotados entre o município e o estado? A gente tem. A gente tem as notas técnicas e tem também uma explicação sobre os dados, principalmente quando, né, vou dar um exemplo aqui dos óbitos, a gente tinha duas maneiras de acompanhar, né? Então a gente explicava qual era a maneira específica do município, justamente para desfazer qualquer complicação, né? Isso está lá no painel ou no boletim? Você mandou no painel, a gente tem uma explicação geral sobre os dados. Aí tem um link para os dados epidemiológicos de maneira aberta. Eu vou dar uma olhada aqui se a gente tem algo. Mas, por exemplo, né, quando a gente fala sobre coeficiente de mortalidade, no painel a gente tem uma nota, né? O coeficiente de incidência significa isso, né? Esse é o critério. Não é sobre todos os dados que a gente tem, mas naqueles que são mais complexos mesmo. Eu acho que talvez aqui poderia ser identificar os casos em que os critérios adotados pelo município é diferente do recorte dos critérios adotados pelo governo estadual e federal e explicitar essa diferença no boletim. Acho que, não sei, eu acho que ficou muito Mas para mim também parece uma coisa bem pontual, assim, né? Exatamente. Para entrar como marco. Agora tem o processo da conferência da assistência. Você compartilha conosco esse documento, um link com essa norma técnica, essa nota técnica, só para a gente dar uma olhada, como que é hoje? É o próprio painel. Espera aí que eu vou pegar aqui. Porque a gente abre aqui, vê se essa questão já está contemplada, ou se não, o que a gente poderia melhorar. Se diz a nota técnica dos dados de óbito? Não, de qualquer exemplo que você tenha, tá só para a gente olhar para ver como que é hoje. Porque eu te perguntei, tem algum glossário de termos técnicos, enfim. Porque foi uma estratégia, inclusive, que veio do outro grupo, né, sobre o Diário Oficial, que a gente não tem um glossário dos termos técnicos e tipos de publicações que tem no Diário Oficial. Então, uma das propostas é essa, um dos produtos é esse. E aí eu queria ver como que é hoje. É a mesma. Então, a nota é essa aqui, que vem embaixo. Dá para ver bem aí. É aqui, Antoine? É essa nota técnica ou é um documento? Isso mesmo. Aqui é a nota. Só se isso tudo num documento. Será que é interessante? E aí, pessoal, você acha que isso... O que você está sugerindo, então, é, de repente, a gente ter na página da prefeitura um glossário sobre esses termos técnicos? Documento sobre os termos técnicos, tentando explicá-los em linguagem simples. Porque aqui eu acho que a gente está falando
está correto também, né? Que é uma descrição dos critérios. E aí eu estou pensando que, além de uma descrição dos critérios, a gente poderia também ter um glossário em linguagem simples sobre esses termos técnicos e sobre esses critérios. Coisa que o pessoal de CINFO já deve ter participado. Caiu para mim? Estão me ouvindo? Sim. Sim. A gente tem esse painel e qual é o outro mecanismo? Não é relatório, é outro nome, né? O boletim. Boletim. E isso aparece da mesma forma nos boletins? Sim. É uma extração do nosso painel. O painel tem alguns dados a mais só, né? E a visualização é diferente também. A gente tem alguns documentos aparece técnicos, aqui no boletim, a partir de 19/4, com base nos critérios, então vai definindo tudo aqui. A gente tem alguns documentos técnicos na nossa página que chama documentos técnicos, exatamente, mas eu acho que eles são muito mais voltados justamente, né, para o público-alvo, por exemplo, né, protocolo sanitário de reabertura, né, isso é algo mais específico. Eu acho que talvez algo desse sentido, né, que você falou de termos, ele pode ajudar mesmo nessa leitura, né, tanto do painel quanto do boletim, mas de outras informações também. Aqui, então, o pessoal colocou promover o intercâmbio dos conselhos participativos municipais das SUBs. E aí ela conseguiria colocar uma categoria. Então, a gente tem uma lista, que eu estou até tentando abrir para poder. Pode ser esse texto alternativo, então, gente? Substituir aqui o 4. Eu acho interessante. O que eu estava falando que aqui era uma questão muito pontual de um dado em que o critério que o município adotava era diferente do critério que o Estado adota. Então, acrescentar essa informação numa nota da publicação desse dado é uma ação muito pontual para a gente colocar aqui como marco, né? É uma ação, inclusive, que eles poderiam deixar evidente já no produto deles, independente daqui do plano. Agora, talvez um produto com os termos técnicos, em linguagem simples, possa ser interessante e deixa lá junto na página do painel e na página do boletim. Então, aqui ficam os boletins, deixar esse produto aqui fácil acesso e na página do painel. Eu acho interessante, Maria. E aí, pensando assim, quando a gente for falar de linhas de ação mais para frente, a gente poderia incluir algo no sentido de comunicar cada vez mais essas ferramentas, né? Esses boletins, esse painel, esse glossário, porque esse painel, por exemplo, eu fui saber da existência na oficina. Então, talvez intensificar uma divulgação nesse sentido seja importante para a sociedade mesmo. Até para arranjar um jeito de colher feedbacks, né? De, esse dado está muito difícil de entender, enfim, ter esse diálogo é relevante, assim, para poder aperfeiçoar cada vez mais esse processo de transparência. Mas aí eu não sei se entraria como uma linha de ação futura ou se a gente poderia incluir algo nesse sentido dentro do próprio marco. Não sei o que vocês acham. Eu só fico pensando como que a gente vai medir depois o que é intensificar a comunicação, né? É uma campanha que eles vão fazer de divulgação do painel, dos boletins. Por território. E a gente perderia um pouco de tempo e eficiência de pensar um pouco. Não, nesse sentido, eu vejo que a forma de mensurar seria bem no exemplo que a
que a Patrícia trouxe. Foi algo que a gente utilizou no plano de ação passado. Então, a gente sempre colocava lá no documento todas as publicações que rolavam, enfim, mas de fato é difícil mensurar quantas pessoas a gente está atingindo, enfim, isso realmente é complicado, eu entendo. Bom, e acho que a gente também pode divulgar mais em nossas redes, né? Ter esse compromisso. Acho que a gente também pode divulgar lá na nossa página, nas redes sociais. Eu acho que a gente pode manter como glossário mesmo, e aí mais para frente, se a gente pensar em algo focado na comunicação, a gente coloca como linha de ação. Tá bom. Divulgação do glossário, e aí já divulga tudo junto. Só coloca como um comentário ali, só para a gente não esquecer. Bom, no final das contas, nós ficamos com 4 marcos, não 3. Mas também a gente acabou reduzindo, né, um pouco o escopo do desenho anterior. Acho que a gente pode seguir com esses 4. O próximo passo, então, vai ser, a gente vai abrir no final dessa semana, na quinta-feira, uma consulta pública para propor ajustes desses marcos, né? Então, a ideia não é mais propor novas ações que poderiam ser adotadas pelas secretarias, e sim propor aperfeiçoamento desses marcos, né, que a gente está negociando aqui. E, em paralelo, a gente também vai agendar conversas com os gabinetes das secretarias, tentar envolver alguém do alto comando, né, secretário, adjunto ou chefe de gabinete, junto com os assessores das secretarias, um pouco para já tentar fazer aquela análise técnica, jurídica, política, na verdade, também, né, de alguma questão que eventualmente seja sensível e que já se saberia de antemão que seria barrado lá na frente, porque a gente nem investe mais esforço nela, a gente tenta pensar em outras alternativas. Foi um pouco o exercício que nós fizemos aqui, com relação àquela questão da testagem, por exemplo, mas aí fizemos com os técnicos, e a gente gostaria de envolver os gabinetes das secretarias, né, o alto comando, para que também tenha essa validação aí do alto comando, e facilitar também a etapa depois dessa, né, a etapa seguinte, que é a efetiva validação mesmo via processo SEI, que vai ser uma validação técnica e também passar pela assessoria jurídica, para que a gente possa, então, publicar a versão que foi pactuada no nosso terceiro plano de ação. Então, seriam esses os próximos passos. Aí eu aproveito e já peço aqui para os colegas da saúde, o Otoan, a Marília, a Miriam, tentar já ver uma agenda com o secretário essa semana, se possível até terça-feira da semana que vem, porque nós teremos uma reunião com o Fórum de Gestão Compartilhada na quinta-feira, dia 19, inclusive vocês já estão convidados, né, para participar dessa reunião, porque nessa reunião a gente vai justamente fechar essa versão aí fase final, não só com relação a esse tema, mas com todos os temas. Então, trazer o retorno para o Fórum de Gestão Compartilhada da versão dos compromissos e marcos, e também fazer uma análise sobre o que veio de sugestão da consulta pública e o que veio de sugestão de ajuste dos gabinetes em cima dessa redação dos marcos e compromissos, né? Então, dia 19, a gente tem essa reunião com o Fórum de Gestão Compartilhada para isso. E aí eu acho que é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu, então, fechar aí nossa primeira versão do compromisso relacionado à transparência sobre o Covid-19 na cidade de São Paulo, com 4 possíveis marcos aqui.
que a gente vai passar para a consulta pública a validação dos gabinetes e retornamos, então, com uma reunião do fórum no dia 19. Vocês têm alguma pergunta, questão, vibração positiva para colocar? Podemos encerrar a nossa reunião? Pronto. Ok. Valeu. Ok. Só queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes com a gente, gente. Muito obrigada. Verdade, eu acho que nunca é suficiente agradecer os colegas da Secretaria de Saúde, né, pela dedicação de tempo, de trabalho mesmo, esse processo. A gente sabe que vocês estão muito sobrecarregados aí desde o começo da pandemia. Então, muito obrigada mesmo pela participação de vocês em todo esse processo. E é isso, seguimos aqui à disposição. Não, eu não gosto. Até mais, gente. Também. Obrigado. Tchau, obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Boa tarde.